Vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, uma amiga, aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista, porque toda quarta-feira o Mago Fala que é o dia da comunidade no canal, aqui no De Monge a Mago, né? Aquele vídeo onde você manda os seus causos, as suas dúvidas, os seus relatos e a gente interage. Para que essa interação fique melhor, o Mago insiste, comente. Comente o que você achou de cada caso, de cada relato, de cada dúvida. Às vezes a sua opinião pode ajudar, ou não, a acrescentar a experiência da pessoa, né? Ou a elucidar a experiência da pessoa. Então é importante que você não somente participe assistindo, mas interaja. Então comenta aí, porque ajuda não só a engajar o vídeo, engajar os relatos que vocês trazem, as experiências que vocês trazem, como também a vocês se ajudarem, interagirem entre vocês, e é isso, afinal de contas, que é comunidade, né? A nossa interação. Então, bom, sem mais delongas, bora para os causos de hoje. Apenas avisando, se você quer escrever o seu caso aqui pro canal, escreve para causos.mongeamago@gmail.com. Se você for relatar uma experiência mística que aconteceu com você, escreve o título da experiência, inventa um título para o seu caso, para o seu relato. Se for dúvida, escreve hashtag dúvida apenas, que aí ficam duas filas separadas certinha para o mago, uma quarta vê causo, na outra quarta dúvida, e assim a gente vai intercalando, beleza? E bom, sem mais enrolação, bora lá. O primeiro caso de hoje está escrito como a minha primeira projeção, bora lá. Saudações, mago, saudações. Este é o meu 7º relato, caramba, parabéns. Meu 7º relato para você, e hoje eu vou dedicar um tempo para lhe contar o dia em que eu tentei fazer uma projeção e deu certo. Eu já havia tentado fazer projeções antes disso e nunca consegui. E o resultado mais impressionante que tive acabou extremamente rápido, pois assim que eu senti a minha saída e tomei consciência do meu corpo flutuando, a minha mente escrava da razão me fez cair. Afinal, acostumado com as leis da física de nosso plano, era isso que faria sentido no susto, e no susto voltei ao meu corpo. Lembro do lugar escuro e de ver um espaço gigantesco, mas não é disso que vamos falar, até porque não passa disso. Outro relato interessante é do dragão roxo que me visitou. Mandei no passado sobre este relato, mas não foi nada extraordinário como o relato atual. Vamos lá. Eu tenho alguns problemas com a minha ancestralidade. Tenho muita vontade de conhecer e sou adotado. Não só questão sanguínea. Acredito que a ancestralidade vai além do sangue. Está no costume, nas crenças, no convívio. Existem muitas vitalidades além do sangue, apesar de ser um símbolo forte desta vitalidade. Eu queria conhecer a parte da minha ancestralidade biológica e cheguei a conhecer o meu pai, mas praticamente nada sobre sua vida. Em uma meditação eu resolvi pedir ajuda a 2 servidoras dos 40 servidores para auxiliar. A morte, entre parênteses, para tratar sobre a ancestralidade dos que já partiram, e a bruxa, parênteses, chave coringa, que irá me ajudar a manter a projeção. Foi impressionante e rápido como consegui me projetar. Não lembro quanto tempo, mas perdi certamente a noção de tudo à minha volta. Quando reparei, lá estava eu. Chão feito de gramas verdes, um lago, uma árvore tão comum e ao mesmo tempo majestosa, uma ponte no lado e uma casa ao lado. Um caminho de pedregulhos me levava até a casa e era um cenário estranhamente familiar. Então eu prossegui. Curiosamente, o lugar parecia ser uma pintura. O lugar, como um topo, parecia ser uma antiga pintura japonesa. Bati na porta da casa e uma mulher me atendeu. Roupas tradicionais japonesas, cabelo longo e preto, um olhar adulto, não tão jovem, mas entusiasmado. Parecia ser uma mulher extremamente tradicional, mas que me deu um largo sorriso ao me ver e disse que me esperava há muito tempo. Ela me pediu para entrar e disse ser minha avó. Lembro que conversamos. Ela me deu dicas de como lidar com a minha família, disse que sentia muito orgulho de mim, disse que me amava e que estava ali sempre rogando por mim e pelo meu pai. Ela me ofereceu um chá em uma cerimônia. O seu chá era delicioso e enquanto conversávamos eu comecei a chorar muito. Foi quando eu vi batidas fortes, cada vez mais fortes. E ela me disse que precisava voltar. Eu chorava, não queria ir embora. Mas ela disse que estava tudo bem e esperava eu retornar algum dia para visitá-la. Abri meus olhos e meus olhos estavam molhados de choro. E quando voltei, caí em lágrimas. Uma visita inesperada estava na porta me esperando para abri-la. Limpei meus olhos e voltei à vida mundana. Nunca mais retornei para visitá-la. Não ainda. Porém, um fato interessante, quando eu visitei o terreno do meu pai pela última vez, vi na sua antiga casa um quadro antigo, com o mesmo cenário da minha projeção. E ao lado da foto, a minha avó, só que bem mais velhinha. Nunca perguntei sobre. Ele tem hoje 80 anos e sofre de Alzheimer. Isso dificulta as coisas.
Porém, me sinto satisfeito com tudo isso e quero visitá-la novamente em algum momento. Nesse dia, antes de ir embora, peguei a raiz de mandioca que posteriormente consagrei como minha varinha, e é um lembrete, não só dela, mas do lugar onde tive contato com a minha família biológica, onde cresci com meu pai, um lembrete de nós. Nossa, caramba, fiquei arrepiada. Que experiência. Chamo isso de experiência. Nossa senhora. Nossa, não tenho nem o que falar. Eu tô embasbacado, porque o que eu acho mais legal desses relatos de projeção astral, de sonhos lúcidos e afins, não é o relato em si, porque isso pode ser uma grande enganação da nossa cabeça, com autossugestão e coisas do tipo. Mas o legal é, estamos diante de alguém que não conhecia a sua ancestralidade, que foi adotado e tudo mais, e aí ele faz uma projeção e ele vai parar num ambiente exatamente igual ou muito próximo ao ambiente onde a falecida avó biológica dele vivia, tem uma conversa, um encontro belo ali com ela, volta, está em lágrimas, teve efeito no corpo físico, e quando ele consegue finalmente visitar a família biológica, ele olha um quadro na parede e enxerga o mesmo terreno, o mesmo cenário que ele tinha visto em sua projeção. Isso é uma confirmação, né, de que a projeção foi real e que, de fato, houve um contato realizado com a ancestralidade dele. A ancestralidade, inclusive, é um tema bem bacana pra gente falar, né, porque a ancestralidade, ela não está, como ele bem relatou aqui, a ancestralidade, ela não está ligada somente ao fator biológico, né, também, claro, principalmente, mas a ancestralidade, ela vai além, ela entra nos arquétipos coletivos de cultura, de sociedade, de comportamento, nas experiências somadas de todos os antepassados. E isso é muito bonito de ver. Eu agradeço o relato, porque foi muito bonito, é muito tocante a experiência. É um pouco melancólico, né? Porque ele visitou, ele era adotado, então ele não conhecia a família, ele foi conhecer em projeção, e depois tinha um pai já com Alzheimer, né? Então é um pouco sofrido o relato, ao mesmo tempo que é muito bonito. Muito obrigado por compartilhar com a gente sua experiência, viu, meu querido? E continue compartilhando. Bora pro próximo caso de hoje. Vamos lá. O título é Caso do Tio Wayne, uma coisa assim. O meu primeiro contato com a deusa Hecate apresentou-me em um sonho. E desde então eu venho cultuá-la e louvá-la. Sempre me atende e nunca me deixa na mão. Inclusive, fez alguns inimigos sofrerem de choque de egrégora por terem tido a curiosidade de querer saber quem eu cultuava. Alguns dos meus inimigos ficaram doentes, sofreram acidentes. Um quase bateu em uma carreta. Hecate também, claro, me botou na linha em vários momentos. Assim como me salvou também, a melhor, 3 coraçõezinhos. Obrigado pelo relato, não contou muita coisa, mas é nítida a experiência e o amor a Hecate. Então, muito obrigado por compartilhar. Tem muito o que falar, né? Ai, mago, Hecate vai fazer isso com seus inimigos, então Hecate é uma deusa densa? Não, Hecate é uma deusa do limiar. Ela é muito próxima de um Exu nesse sentido, ela é amoral. Se você paga pra ela fazer o bem, ela faz o bem. Se paga pra ela fazer o mal, ela faz o mal, né? Então, é isso que a gente pode falar. Próximo caso de hoje. O título é Um breve caso sobre a voz que eu escutei e até hoje não faço ideia se foi real. Na verdade, não é tão breve assim não, mas vamos lá. Olá, mago, como você tá? Espero que esteja bem. Tô bem, amor, é você. Pode me chamar de Aaron, apesar de não ser o meu nome real. Enfim, eu meio que comecei a ler sobre magia quando eu tinha entre 7 e 8 anos. Parênteses por causa do Harry Potter e também pelo fato de que eu gostava bastante de mitologia grega. A minha família sempre se intitulou católica, porém o meu pai recebe algumas entidades que ele afirma serem espíritos de parentes dele, que já faleceram. Enfim, eu mantenho meu pé atrás e hoje em dia, eu mantenho meu pé atrás hoje em dia quanto a isso. Entre parênteses, tenho 16 anos atualmente. Meu vai tá assistindo esse canal, porque ele é pra maior de idade, né, querida? Mas tudo bem. Vamos fingir que a gente não leu isso aqui. No começo de tudo, a partir da época que meu pai revelou que recebia essas entidades, minha vida, da minha mãe, irmã, meu irmão e até mesmo da ex-namorada do meu irmão, mudou. Essa parte foi apenas para dar uma contextualizada. Belo dia, eu decidi que eu ia dormir
Meu pai e todo o resto tinham saído para lavar roupas e resolver outras coisas, ainda ali por perto do prédio em que morávamos. Eu fiquei só, eu e o meu sono da desgraça apenas. Eu tinha entre 8 e 9 anos, não me lembro direito, mas o que vem a seguir eu lembro perfeitamente. Eu tinha limpado minha mente de qualquer coisa que eu tivesse pensando na tentativa de adormecer mais rápido, até que sinto uma sensação como se alguém estivesse passando a mão em meus cabelos. Por fim, escuto uma voz alta e rouca. Eu podia dizer claramente que era uma voz masculina dizendo algo como: minha criança. Eu me lembro claramente de ter ficado pensando: vixe Maria. Eu tinha achado muito estranho porque não era nada parecido com os diálogos que costumava fazer em minha mente antes de dormir. Parecia uma voz externa, apesar de não ter ninguém no meu quarto no momento em que ocorreu e nem tampouco em outros cômodos de apartamento. Até hoje eu não descarto a possibilidade de ter sido apenas uma viagem na maionese, mas eu senti uma sensação tão estranha de tranquilidade quando ouvi aquilo. Acontece que no mesmo dia em que chamei uma das entidades que meu pai incorporava, essa entidade me disse que tinha sido outra entidade que meu pai também recebia. Apesar de eu ainda não sentir que era aquela entidade, eu simplesmente aceitei e não questionei, apesar de até hoje isso mexer comigo. Até algum tempo atrás, eu ainda escutava algumas coisas, sempre quando estava em estado de muito relaxamento ou antes de dormir. Porém, eu não consigo me lembrar direito dessas coisas que eu ouvia. É isso, mago. Eu ainda tenho mais alguns causos um tanto quanto esquisitos, diga-se de passagem, e pretendo escrever em breve. De qualquer modo, desejo muito sucesso a você, meu caro. Nem preciso reforçar o quanto você me passa um ar de verdade. Continue assim com seu trabalho, que me vem ajudando bastante. Até o próximo caos. E bom, eu fico feliz de saber que meu trabalho tem te ajudado bastante, ao mesmo tempo que me preocupa um pouco a sua idade. Bom, também seria hipocrisia falar isso, porque eu comecei muito novo nesse rolê também, né? É aquilo. Quando nós somos novos, e talvez hoje você não entenda o que eu esteja falando, daqui a alguns anos você vai, todas essas experiências são muito marcantes. Todas as nossas primeiras experiências com o místico, com o oculto, com o espiritual, sempre mexem demais com a gente, com a nossa psique, com aquilo que a gente julga certo e errado, e com aquilo que é estranho ou desconhecido de nós. E isso nos marca mesmo, e sempre vai marcar. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi o espírito de um falecido, que eu me lembro, né? Que foi a minha avó materna, né? Minha avó tinha acabado de falecer, e aí a gente voltou para casa do enterro, eu não tinha entendido nada, porque eu era muito pequeno, mas eu lembro de ver todo mundo chorando, aquele clima horrível, e em dado momento eu vejo a minha avó ali, eu não entendi porque eu não tava chorando, gritando o nome dela, sendo que ela tava ali. E aí eu fui atrás dela, que lá eu vi o espírito dela entrando no quarto, e eu fui atrás dela. Quando eu abri a porta do quarto, uma luz brilhou e ela sumiu na minha frente ali, né? Naquela luz que brilhava. Então, foi uma experiência muito marcante, né? Assim como essa voz que você ouviu quando você era mais novo. A gente não pode, sei lá, julgar como certo e errado, ainda mais nesse caso seu, porque, primeiro, você tinha um pai que mexia com coisas, né? E que você mesmo disse que você desconfiava se isso era real ou não, porque, né, não parecia algo muito certo. Então a gente fica sempre com o pé atrás. O que você pode fazer para tentar elucidar isso é um oráculo, um scrying, um tarô, uma consulta no terreiro, mas não ligada às entidades do seu pai, sabe? Você falou que você conversou com as entidades do seu pai sobre, e não é bacana. O bacana é conversar com pessoas que são totalmente alheias à sua família, que não sabem que seu pai recebe espírito, que não sabe de nada envolvendo essa situação, a não ser aquilo que você passar. E aí o interessante, claro, seria você não passar esses dados, que seu pai recebe espírito ou coisas do tipo, sabe? Isso traria uma margem de assertividade maior, seja para um médium que está com uma entidade, ou para um oráculo, um oraculista que está jogando para você, para identificar se foi uma entidade, se não foi, e coisas do tipo. De todo modo, me parece um pouco estranho, porque por que uma entidade chegaria em você e passaria a mão na sua cabeça do mais absoluto nada? De fato, se isso aconteceu, é muito provável que seja um antepassado, um familiar que já faleceu e tudo mais, e que vai acariciar a próxima geração. Quando esses casos acontecem, são realmente espirituais, costuma ser espírito de falecidos mesmo. É interessante, porque se for isso, vai de acordo com as entidades que seu pai supostamente recebe, né? E aí tem toda uma conexão que faria sentido. De todo modo, eu recomendo que você se submeta
a um oráculo, a um oraculista, etc, tá bom? Seria o ideal aí a fazer. Bora para um último caso de hoje. Minha obsessão pela vida passada quase deu merda. Eita, Laia. Olá, amado, tudo bem? Tudo bem, e você? Hoje eu vou contar o caso da manifestação mais forte que já tive em relação à espiritualidade até agora, por mais que tenha sido breve. Bom, eu reconheço que sou uma pessoa com uma tendência a ficar obcecada por algum assunto ou questão específica por um período de tempo. Hiperfoco, né? Eu sei como é isso. Esse ano, desde que eu abri a mente para a possibilidade de haver vidas passadas, fiquei obcecado em querer saber quem fui, para ter um autoconhecimento maior e talvez até respostas para muitos comportamentos e gostos meus. Na minha consulta de Scrab contigo, quando questionei sobre meu karma, você disse que por eu ter karma relacionado ao chakra coronário, eu teria que me desenvolver e descobrir sozinha. E é aí que tá. Sei bem que o correto é passar por uma mentoria, dominar o básico da magia, estar passando por um acompanhamento para então sim entrar nessas questões mais profundas. Mas, como obsessões nos fazem ter pressa, eu já estava pesquisando diversos vídeos de pessoas que fizeram regressão, e mesmo sabendo que poderia dar merda, eu estava disposta a arriscar e tentar também. Foi então que eu ouvi uma voz chamar meu nome no pé do ouvido. Desde criança, bem de vez em quando, eu ouvia vozes no pé do ouvido chamando meu nome. Não como vozes que geralmente ouço em ritualística, mas vozes nítidas mesmo. Como eu cresci em família crente, fui ensinado a ignorar isso e orar para Deus me proteger. E quando fui crescendo, isso foi parando. Porém, pela primeira vez, me sentindo tranquila, resolvi responder e voltar em alto e bom tom. Estou aqui, estou ouvindo. Parênteses, óbvio, agarrado ao meu colar de proteção de Hecate, considerando a possibilidade de não ser coisa boa. Então fechei os olhos e imaginei que devia se tratar sobre alguma informação da minha vida passada. Então, deitada mesmo, com a respiração controlada, imaginei um portal se abrindo na minha frente e pedi para que seja lá o que estava ali comigo me desse respostas. Comecei a chorar compulsivamente. Compulsivamente mesmo, sem entender o porquê. Fui tentando racionalizar de onde aquele sentimento vinha e aos poucos eu fui entendendo que era uma dor de luto e que foi de uma menina que eu amei, parênteses, romanticamente, que morreu muito jovem, de alguma forma abrupta. Já comecei até a teorizar que talvez tenha sido uma perca que me fez buscar pelo ocultismo na outra vida, porque eu também sentia que foi um luto nunca realmente superado, tanto que isso quase veio novamente para essa vida, e foi só isso que eu tive de informação naquele momento. Fiquei um tempo querendo saber mais sobre essa menina, pedindo para pelo menos sonhar com ela, mas nada. O sentimento horrível de luto ainda permaneceu ao longo da semana, e me senti completamente confusa e desamparada. Só então eu entendi, seja lá o que estava comigo naquele momento, entre parênteses, mentor, guia, eu superior, fez isso como forma de dizer: aquieta o seu facho, tem coisas que você ainda não está preparada para lidar. Porque realmente, depois desse ocorrido, eu perdi completamente a vontade de fazer besteira, e terei mais paciência sobre essa questão. Então que fique a lição aos demais. Você que quer saber sobre sua vida passada, alegando ser para sua evolução, entre aspas, apenas saber por saber, sem auxílio algum, na verdade pode acabar atrapalhando a sua evolução. Quando sentir toda aquela dor de perca e uma tendência a voltar às antigas obsessões, compreendi o valor que é recebermos a chance de sermos crianças de novo. Caramba, que forte. Impressionantemente forte. Eu achei assim, digno dos causos escritos. Vamos lá. Vocês sabem que esse mago que vos fala é meio contra esse negócio de ficar indo vida passada, investigar vidas passadas e esse lenga-lenga todo, né? Por quê? Porque justamente, minha gente, vidas passadas é um assunto que de fato não agrega quase nada na nossa vida atual. Existe um motivo para você esquecer as coisas de sua vida passada. Muito desses motivos são os traumas que você viveu na sua vida passada, como no relato que ela acabou de compartilhar com a gente. Aí o cidadão quer, por pura curiosidade, saber quem foi em vida passada, para clara e nitidamente massagear o seu ego, né? Porque se você tem essa oportunidade de passar por alguém que supostamente faz regressão, na maioria dos casos, são pessoas que vão olhar para você, fazer uma certa hipnose, e aí, visualize que você é isso, aquilo, outro. E aí você sempre é um rei, uma rainha, um mago, um sacerdote, uma pessoa importante. Você nunca é um estuprador, um assassino, um soldado que maltratava os outros. Você nunca era um mendigo, você nunca era um Zé Ninguém que nunca fez nada de grande na vida. Você sempre é uma figura relevante, né? E aí é interessante, porque de acordo com a teoria da reencarnação, se você foi uma pessoa evoluída na sua vida passada e teve que reencarnar para resolver algum aspecto ainda, em teoria, você deveria reencarnar muito mais evoluído, né?
com melhores condições, em um lugar bom e tudo isso. Aí o Zé Fulaninho, que não tem nem o que comer direito, não conseguiu nem terminar o ensino médio, foi um grande rei na vida passada. Nossa, mas você regrediu de uma vida para outra, né? É muito estranho. Então, particularmente, eu sempre indico, gente, vida passada, tem para que fuçar. Deixa a vida passada lá atrás. Ah, para resgatar algum potencial oculto. Tá, beleza. Quantas pessoas de verdade você conhece que resgataram potenciais ocultos de vidas passadas e aplicaram nessa? Eu conheci uma que me provou que conseguiu fazer isso. Uma. Era um magista muito formidável, muito avançado. Ele me provou por A mais B, fez todo o procedimento e conseguiu realmente me mostrar que conseguiu. O resto é tudo disso que me diz. Tudo pra massagear o ego. O tanto de gente que eu já vi por aí falando que descobriu que é a reencarnação de Crowley, de Papus, de Mather, de John Fortune, de Merlin, até gente falando que é a reencarnação de Merlin. Gente, sabe? Então esse é um assunto que, pelo amor de Deus, só serve pra massagear o ego da gente, não serve pra mais nada, e por isso sou meio contra. Mas eu entendo que quando a gente entra no ocultismo, uma das grandes obsessões que nós temos é essa, descobrir quem fomos em vidas passadas, né? Eu penso que, sendo sóbrio, né, investigação de vida passada vale apenas para traumas kármicos, né, que você traz para essa vida. Por exemplo, pessoa que de nascença tem algum problema crônico de enfermidade, provavelmente é porque teve uma morte muito ruim na vida passada e que tem a ver com aquilo. Eu nunca esqueço, uma leitura de tarô, foi no tarô, não foi nem no Scrady, que eu fiz para uma moça, e era uma leitura para investigar karmas e tal, e tinha um tópico de vidas passadas. E aí caiu o 3 de espadas, só que caiu com uma carta de ouros relacionada à saúde, sabe? E aí eu perguntei se ela tinha algum problema de respiração, no coração, alguma coisa assim. E aí ela me falou que sim. Quando ela respondeu que sim, é como se minha mente tivesse se projetado automaticamente, conectado com a energia dela, e eu vi que ela foi jogada de um navio e morreu afogada na vida passada. Aí eu falei isso pra ela, a menina começou a chorar desesperada porque desbloqueou uma memória oculta na cabeça dela. Então é um caso entre mil, sabe? Mas ainda assim, não acho que resolva muita coisa. Ah, tá bom, ela descobriu que o problema dela tem uma origem de vidas passadas. Vai resolver alguma coisa? Não vai. Então, só ajudou ela a entender o problema, mas não traz uma solução pro problema de todo modo, entende? As impressões kármicas que a gente traz de outras vidas, geralmente ligadas à forma como a gente morreu e tal, ficam em nós como sequelas para esta vida. Mas saber disso não soluciona problemas, entende? Então essa questão de vida passada, para mim, eu sou muito avesso a essa prática. Até mesmo, eu até postei no canal o vídeo, eu tive um contato com o anjo Anodoin, que ele é o anjo dos karmas, e ele fala dessas questões de vidas passadas, né? E ele começou a falar 3 vidas passadas minhas, assim, ó, tá. Eu só falei, eu não quero saber. A não ser que seja necessário que eu saiba. E aí ele parou de falar, porque não tem necessidade de eu saber disso. Eu estou numa nova vida, num novo momento. Quem eu fui já ficou para trás, já teve a oportunidade dele. Hoje o meu eu sou eu. E é um eu diferenciado, né? A gente precisa entender que a vida é uma só. Independente de ter várias, é uma só. O Wellington, o monge amago, ele está vivo nessa encarnação. Numa encarnação futura, serei outro ser, com outra personalidade, com outros aspectos, com outro comportamento, quem sabe até com outro sexo, que não vai ter nada a ver com esse meu eu de agora. Entendem? Então, eu vejo essa questão de vidas passadas, que ela é importante no ponto de entender questões que afetam a nossa vida, mas só isso também. No modo geral, para você trazer potencialidades de uma vida passada para a vida atual, você tem que ser muito bom na magia. Muito bom. E ainda assim, eu nem sei se vale a pena, porque quando você traz as virtudes, vem também os vícios, né? Então, a lei é clara, a polaridade vai de um lado para outro, e os extremos se tocam, né? Então, é isso. Eu não sei até que ponto é saudável investigar vidas passadas, ou até que ponto vale a pena, senão para sanar uma curiosidade do nosso ego. E muitas das vezes ser enganado, a verdade é essa. Mas é isso, gente. Então, esses foram os causos de hoje. Se você gostou, já senta o like, o comentário, já compartilha, por favor. E bom, recadinhos do mago. Se você está vendo esse vídeo quando saiu, temos rito coletivo no final de janeiro. Janeiro é o mês eterno, né? Parece que não acaba nunca esse mês. Mas está chegando. Rito de abertura de caminhos, rito de prosperidade financeira. Agora no fim do mês, as vagas estão abertas. Corre e garante a sua. Já tem mais de 100 pessoas inscritas, então corre porque está acabando as vagas.
corre para garantir a sua, hein? Senão vai ficar de fora. Depois não diga que o mago reclamou. É sempre assim. O mago tá falando desde lá do final de dezembro que mês de janeiro, rio de abertura de caminho, vem prosperidade, se prepara, se programa, não é tão caro, dá para participar, bora lá. Aí chega fevereiro, vem sempre o cidadão: mago, quando vai ter rito de prosperidade? Aí eu sou ignorante. Aí o mago que é ignorante, né? Porque responde, porra, né? Enfim. Também, se você quer fazer alguma consulta com o mago de bola de cristal, de tarô, de oráculo enoquiano, oráculo de Hecate, leitura de mapeamento de mãos, né? Quiromancia, o mago atende todas essas leituras se você souber esperar. A agenda do mago está para final de fevereiro, né? Sempre tem um mês de espera, de gap aí, né? Para ser honesto. Então, tem que ter paciência, tem que esperar e tal. Mas, se é o seu caso, vem que eu te garanto que você não vai se arrepender. As leituras do mago têm ajudado muitas pessoas a nortear o seu caminho, a sua vida e a tomar as melhores decisões para ela. Vamos, bora lá, fazer sua consultinha com o mago, chama que a gente agenda, tá bom? Claro, leitura é sempre mediante pagamento e agendamento prévio, etc. Ritos de magia individual, o mago está com agenda para fevereiro ainda. Se você quer fazer trabalho de magia com o mago, chama que a gente faz, se você tiver condições, claro. Trabalho individual de magia custa R$2.000 aproximadamente, né? Para mais, né? Alguns casos casos que são mais complexos, como demandas e afins, são mais caros. Mas ritos mais comuns, abertura de caminho, proteção, limpeza, quebra de demanda, amor, esses daí estão em torno de R$2.000, tá bom? E também, claro, não menos importante, tem os nossos cursos. Curso de Scrying para quem é iniciante. Scrying é aprender a visão na bola de cristal no espelho negro. O mago tem um curso de iniciante para quem quer começar, né, nesse rolê. Também tem o curso completaço de tarô, que pega você do iniciante, de quem não sabe nada, e leva até o nível mais avançado. Esse é um curso completo, com mais de 50 aulas, por isso um pouco mais caro, mas também tá aí para você fazer, todos com acesso vitalício, grupo de suporte e tudo mais. Bora se formar, bora aprender magia, tá bom? E é isso, meu povo. No mais, fiquem bem, acredita na magia que existe dentro de vocês e falou!